Talvez você tenha clicado nesse vídeo por se sentir preso em alguma tarefa ou por não conseguir executar as coisas, ou até mesmo por achar que todo mundo tá evoluindo, todo mundo consegue se comprometer com algo, mas você geralmente larga esses projetos e afins. Calma, vamos tentar olhar para isso de uma maneira um pouquinho mais tranquila e com base na psicologia. Eu sou psicóloga, Lisa Guerra, prazer. E bora tentar entender também algumas ferramentas que a própria terapia cognitivo-comportamental pode nos dar sobre comportamento, sobre engajamento em tarefas. Vamos entender o porquê um comportamento é perpetuado ou não e o que a gente pode fazer, tanto em termos internos quanto em ambiente, para que esse comportamento seja executado mais vezes. Então acho que é bem interessante a gente começar entendendo que um comportamento precisa ter um sentido, precisa ter um retorno, precisa ter uma consequência da qual a gente quer perpetuar ou quer extinguir. Então, quando a gente para e pensa no sentido de, bom, eu não vou ficar empurrando uma árvore com a minha mão, esperando que ela caia. Não, esse comportamento seria um comportamento sem sentido, sem fundamento e sem lógica, porque ele não me traria resultado. Então, logo, meu cérebro entende que não vale a pena executar esse comportamento, vale a pena voltar a fazer outra coisa que resulte em algo, que me traga algo. Então, quando você quer engajar nessa tarefa, tenta entender o que ela vai te trazer, seja em termos de recompensa a longo prazo, ou até mesmo o quão importantes são as pequenas tarefas e atividades para que aquela recompensa a longo prazo venha, para que essas pequenas também sejam recompensatórias, afinal elas estão te aproximando dessa meta maior, e a recompensa não fica só lá no final, entendeu? Tá? Distribuir um pouco dessa dopamina ao longo do processo. E bom, o que eu diria que é um comportamento satisfatório, um comportamento com sentido? Você se profissionalizar com qualidade, e por isso eu quero falar da Alura, a maior escola de tecnologia do país, que com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Isso é sensacional, desde você que quer iniciar uma nova carreira, até quem quer fazer uma transição ou simplesmente aprofundar os seus conhecimentos. É uma variedade de cursos absurda, sem contar na comunidade de alunos exclusiva da Alura, onde você pode trocar ideia com a galera, fixar os seus conhecimentos, conhecer novas pessoas, entender um pouco mais das suas paixões. A partir do plano Pro, você tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar tanto a escolher o curso mais ideal para você, com base nas suas experiências, nas suas necessidades, até mesmo a fixar o conteúdo, ajudar a estudar e afins. Então, não fica de fora, é muito completo, bora aproveitar que a gente já tá quase no início do ano e começar com o pé direito junto com a Alura. A Alura também deu 15% de desconto para nossa comunidade, então aproveita utilizando o cupom, clicando no link da descrição ou simplesmente apontando seu celular pro QR Code que tá na tela. Bora! Segundo ponto, o que é um comportamento? Essa pergunta pode ter várias respostas diferentes dependendo da ótica que a gente olha para ela. Biólogos podem dizer que um comportamento é a forma com que um organismo interage com o ambiente e com outros organismos. Um sociólogo pode dizer que comportamento é a forma com que o indivíduo age dentro de uma cultura ou de uma sociedade. Um professor pode dizer que comportamento é a forma com que os alunos estão em sala de aula, se eles estão bem comportados ou mal comportados e afins. Então, qual dessas está certa, qual dessas está errada? Depende da ótica. Comportamento é algo multifatorial, ou seja, tem diversos componentes necessários para que um comportamento seja executado. Então, várias óticas diferentes de se olhar para esse comportamento, porque ele é algo multifatorial. Na psicologia, a gente tem um experimento muito famoso, muito citado, que é a caixa de Skinner, onde o Skinner tentou investigar o comportamento operante. Ele queria entender como as consequências de uma ação influenciavam para essa ação ser repetida. Ele fez uma caixa equipada com uma alavanca, ou um disco, um comedouro, e às vezes uma luz ou um alto-falante, que permitia que ratos ou pombos recebessem recompensa ao pressionar a alavanca ou bicar o disco. E os animais rapidamente associavam a ação que eles tinham com a obtenção de comida, demonstrando que o reforço positivo pode moldar comportamentos. Ou seja, a comida que eles ganhavam acabavam sendo um reforço positivo para aquele comportamento ser executado novamente, o de apertar a barra. Então ele descobriu que a aprendizagem era mais rápida quando havia um reforço contínuo. Então, olhando para a lógica do ratinho, Skinner queria que ele aprendesse a puxar a barra, por exemplo. Logo, a comida que ele recebia era um reforço positivo, era algo adicionado. Ou seja, o reforço era qualquer consequência que aumentasse a probabilidade de um comportamento se repetir. E esse reforço poderia ser positivo, que era adicionando algo como uma recompensa, ou negativo, que era removendo algo desagradável, como evitar um choque ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, se ele queria que o ratinho apertasse a alavanca, era só ele acrescentar o reforço positivo da ração, ou então tirar o reforço positivo do choque. Então ele deixava aquela situação mais agradável. Já a punição seria qualquer consequência que diminuiria a probabilidade daquela ação ser feita. E essa punição poderia ser positiva, que é adicionando algo desagradável, como choque, por exemplo, ou negativa, removendo
algo, como por exemplo aquela mãe que fala: eu vou tirar o brinquedo de você se você não se comportar. Ela quer que o comportamento de birra da criança pare, fazendo a punição de retirar algo. Então era uma punição negativa. Esse conceito do reforço e punição acabou sendo utilizado amplamente em várias outras áreas para além da psicologia, como marketing, escolas, sistema jurídico, até na esportiva. Então, como a gente consegue, talvez, deixar reforços positivos ou negativos em comportamentos que a gente quer executar e modular nosso ambiente para reforços negativos e positivos nos comportamentos que a gente quer afastar de nós. Então, modulação de ambiente é algo muito importante. E eu já vou trazer algumas ferramentas e tabelas para você poder também se organizar com isso. Lembra que a gente conversou no início desse vídeo sobre a importância de ver sentido num comportamento para que ele seja executado novamente? Então, a gente tem aqui uma tabela bem interessante, que é um exercício de prós e contras da mudança. Então, você coloca a nova estratégia a ser considerada, as consequências a curto prazo nos prós e nos contras, e consequências a longo prazo nos prós e nos contras. Assim você consegue rastrear e ter pistas até de reforço e punição que você pode executar a partir daquilo. É claro que eu não quero que você dê choque em você mesmo, não é isso, pelo amor de Deus. Tenha bom senso. Mas que você consiga ver isso na prática, né? Ver quais são os benefícios que aquele comportamento vai te trazer e quais são os malefícios que outro comportamento poderia estar te trazendo. E assim, modular o seu ambiente para que isso seja executado mais organicamente. Outro ponto interessante de você se manter atento é que o nosso cérebro quer sempre economizar energia, então tudo que der para ser mais prático e mais processual, mais automatizado, melhor. Então, quanto mais você quiser repetir e aumentar as chances de repetir tal comportamento, tente fazer com que o seu ambiente e tudo ao seu redor facilite o acesso a esse comportamento, para que ele não tenha barreiras, para que a sua percepção de tempo e esforço não seja alterada. Porque o nosso sistema de engajar em tarefas, nosso sistema dopaminérgico, é muito ligado à percepção de tempo e esforço. Por isso é muito mais fácil você ficar 1 hora no Reels do que ficar 1 hora lendo livros. Afinal, o tempo e esforço que o seu cérebro estima para aquilo, por mais que seja o mesmo período de tempo cronológico, no livro é muito maior o esforço do que no Reels, então você acaba engajando em tarefas mais hiperrecompensadoras. Por isso, às vezes, dificultar o acesso ao seu celular quando você sente que aquilo tá te prejudicando, ou então facilitar o acesso em horas específicas da sua rotina a livros e afins, pode ajudar com que você execute aquele comportamento com uma maior frequência, como se você estivesse despoluindo o caminho para poder alcançar esse engajamento de tarefa. Aqui eu vou deixar mais uma tabela interessante para modulação de ambiente, onde você vai passar um dia inteiro pensando no que está te distraindo daquele comportamento que você quer executar, seja estudo, seja trabalho, e você pensa, bom, faz um dia inteiro só desse rastreio. Quantas vezes você pegou o celular, quantas vezes você olhou pela janela, ou quantas vezes você saiu para fazer alguma outra atividade que não era a que você precisava executar, e elenca tudo isso em formas de distração. Depois dessas formas de distração, a gente passa para a estratégia de enfrentamento dessas distrações a partir do ambiente. Então, o que você pode fazer no seu ambiente, o que você pode fazer de afastar ou aproximar certo comportamento, para que aquilo vire uma estratégia comportamental para você também. Aproveitando também a ideia de reforço e punição que a gente falou do Skinner agora há pouco. São várias ferramentas soltas, mas que juntas elas podem fazer aí um megazord da execução comportamental. E eu espero que elas te ajudem de alguma maneira a ficar mais firme nos seus objetivos, a não largar as suas metas assim com tanta facilidade. Espero que tenha gostado do vídeo, obrigada pela atenção de sempre e tchau!